E aí, cara, como você tá? Tá no H8 aí no ITA? Tô no H8, cara, tô aqui, no É o, alojamento. é o reformado ou é o velho? É o velho mesmo. Aí, uma pena, né? Não, Faz faz parte parte. do jogo. Tá bom, cara, Ai, vamos direto ao ponto aqui, que o pessoal, todo mundo é muito ocupado. E aí, eu quero levantar a bola aqui contigo de como que eu tive a ideia para essa conversa, sabe? Esse tema especial, pode ser? claro, vamos lá. Aí eu vou te comentar minhas impressões pessoais, depois tu comenta as tuas. Porque é o seguinte, eu não sei se tem a impressão, mas a nossa vida, quando a gente tá no. Quando a gente é novo, tem 15, 16, 17 anos, ela é meio que construída com apesar da nossa vontade, assim, é quase uma coerção da vontade. Uhum, Então, basicamente, eles trilham um caminho para você, que, cara, é o seguinte, você tem que fazer uma faculdade para conseguir um bom, você tem que ter um bom emprego, para ter um bom emprego, você tem que fazer uma boa faculdade, para fazer uma boa faculdade, você tem que se matar de estudar por agora. uhum, E é basicamente esse o caminho que é colocado na frente de 99% dos estudantes de ensino médio e de vestibular, né? sim. E essa escolha de caminho é feito quase como compulsório. Então, não é à toa. Antigamente, eu ficava pensando muito sobre essas crises de ansiedade em estudante, e Uhum, elas não nascem à toa, assim. É porque você está sendo quase coagido contra a sua vontade de fazer aquilo. Então, sim. obviamente, em alguns aquilo ali parece natural e coincide, mas para outros nem tanto. E essa conversa de você tem que fazer algo nunca toca na conversa do você tem que ser alguém, sabe? Sim. Então, se você for uma pessoa religiosa, vão te falar, tem que ser uma boa pessoa, você vai lá, ajuda os pobres, você vai lá e seja honesto, seja bonzinho, assim por diante. Se Uhum, você não for religioso, também a sociedade pede isso de você, né? É melhor ser alguém que não mente do que ser alguém que mente, é melhor ser alguém bom do que ser alguém ruim. Mas uhum. fica mais ou menos nisso aí, tá? Aí o mundo é dividido nos ruins, os malzinhos, os bonzinhos, que é mais ou menos a gente, e os santos lá, que é um pessoal que parece que só existe na imaginação. E aí. Então tem essa conversa aí, nunca aparece essa conversa de como ser alguém, né? Realmente bom. Então fica mais ou menos no imaginário de cada um da gente. E eu passei Sim. por uma crise vocacional, que eu quis ser professor, né? Quando eu entrei na faculdade. Ah, E eu falei, não, eu quero trabalhar com educação, quero trabalhar com educação. E aí, quando eu comecei a dar aula, nos 2 primeiros anos, eu tive uma crise que aquilo que eu fazia não parecia educação. Porque o princípio da educação, o mito fundador da educação é aquele mito da caverna, do Platão. O, o papel do educador é meio que conduzir para fora da caverna um indivíduo, né? Uma personalidade, uma alma, e mostrar coisas que de outro modo ela não veria. uhum. E eu ficava, caramba, mas como que eu faço isso falando de trigonometria? Ou como que eu faço isso fazendo geometria analítica? Então, me parecia que a minha profissão era muito uma dador de aula, sabe? Eu era um dador de aulas. Uhum. Então, eu nunca gostei de usar o termo educador, porque é realmente difícil ser um educador, cara. É realmente muito difícil. Porque, primeiro, se eu quero conduzir alguém para fora da caverna, pressupõe que eu já saí da caverna, o que não é algo tão óbvio, né? Sim. Ainda mais quando você tem 20 e poucos anos. E segundo, que eu não parecia ver esse tipo de efeito em mim. Então, como que eu vou trabalhar em educação se eu se eu não sou um Platão da vida, se eu não sair da caverna, provavelmente? E Uhum. eu fiquei com isso, cara, 2 anos remoendo na minha cabeça. Então, eu era feliz, porque o contato com os alunos sempre é muito divertido, Sim. mas parecia, de certa maneira, que eu era uma fraude, tá? E até hoje parece. E aí caiu esse livro na minha mão, acho que eu te indiquei esse livro uma vez, não te indiquei? A Indicou, Inveja dos indicou. Anjos. Uhum, indicou. E aí ele comenta sobre a educação na Idade Média. E ele Hum. fala sobre o papel do professor. Então metade do livro é falando sobre o papel do professor na educação. E ele joga uma ideia aqui que eu acho que se perdeu com o tempo. Que é a seguinte, eu vou até ler aqui o parágrafozinho, é bem curtinho. Uhum. Ele fala assim, ó. A imitação do professor é provavelmente a mais antiga forma de pedagogia e ela se assenta na difusão da personalidade pessoal. Uma personalidade forte e marcante tem a capacidade de se replicar e de remodelar outras personalidades à sua própria imagem. Porque o carisma estimula a imitação. E a imitação é a melhor maneira de aproveitar-se das virtudes alheias, né? Uhum. E aí eu fico com isso na cabeça, cara. Putz, então para educar você precisa antes ser alguém. Só que é algo que nunca. Isso não leva do dia pra noite, né? Você não se torna uma pessoa boa ou forte do dia pra noite. E aí eu falei, não, cara, então os próximos anos aí eu tô nesse processo, eu vou tentar melhorar como pessoa para antes falar de educação. E só que esse é um papel que eu vejo do ponto de vista do professor. E aí comenta quais são as suas impressões dessa ideia de fortalecer a personalidade ainda do, digamos, como estudante. O que é que te parece? Legal. João, obrigado de ter me chamado e tudo mais. Acho Sim. que só nesses minutos que você falou aí, você já passou por tantos pontos importantes que é até difícil voltar pontuando. Mas, ó, você começou falando sobre a imposição que é, né? A escolha da Sim. profissão.
E é muito comum você encontrar as pessoas falando assim, não, minha família sempre me apoiou. Eles sempre falaram pra mim que eu era livre pra escolher o que eu queria seguir, desde que fosse medicina, engenharia ou direito. E então isso fica muito evidente, né? Que hoje a gente está muito limitado a isso. Ainda mais hoje com a internet sendo mais presente, as pessoas querendo ter uma presença digital mais forte, às vezes seguir uma carreira nesse ramo mesmo, é muito diferente, né? E as outras profissões seguem a mesma linha, por exemplo, que saem desse eixo engenharia, medicina e direito. E aí quando isso começa a entrar num nível meio que a profissão começa a assumir a sua identidade, acaba falhando muito desses aspectos que você comentou mesmo, né? Então, por exemplo, você falou sobre a importância de desenvolver a sua personalidade para ser um bom educador. E é muito isso, né? Que hoje a gente está mais preocupado em ganhar o diploma e que o diploma confira essa identidade para a gente do que o contrário, do que ter princípios, do que ter boas Isso. definições, do que ter metas de vida, não metas escolares, não metas acadêmicas. Não quero terminar com a nota X, eu quero alcançar tal objetivo. E estudar essa matéria vai me levar a esse objetivo, né? Então, é muito isso que você comentou mesmo. E é isso. Sim, pois eu tenho a impressão que a construção da personalidade hoje do indivíduo é muito baseada nas crenças pessoais. E essa geração que nasceu depois dos anos 90, né? Eu e Uhum, você, pelo menos, tem duas mentiras que nos contaram. Hoje eu vejo como mentiras, que afetou muito o nosso modo de enxergar o mundo. uhum, Então, a primeira mentira que eu acho que te contaram é sobre essa ideia de buscar a felicidade na vida. Porque é, não é que você não tem que buscar a felicidade, mas se felicidade for tudo que você tem, vai chegar um momento na vida que a tempestade chega, né? Chega para todo mundo. E sim. se tudo que você tem é felicidade, você vai ficar sem nada. E ficar sem nada é desesperador, é como se tirasse teu chão. Então, se Uhum, tudo que você buscou na vida for ser feliz, o dia que você não for, porque vai chegar esse dia, chega para todo mundo, uhum, a sua vida não vai ter o menor sentido, não vai ter significado. sim. Então, eu acho que felicidade é importante, mas assim, é bom quando ela chega, digamos, casada com outro aspecto que é a responsabilidade. Uhum, Então, antes de buscar a felicidade, você busca a responsabilidade, porque quando a tempestade vier, você ainda vai ter uma responsabilidade sobre os seus ombros, né? sim, sim. E é E isso que eu acho. nesse. Pode Não, pode dizer. terminar. Tá. Nesse Eu, sentido sobre a felicidade, né, que você está comentando, acho que tem até um ponto, um passo antes, né, que hoje é sempre a gente estimulado a sempre buscar prazer nas coisas. É sempre, tudo é reduzido a prazer, por exemplo, quando a gente pensa na quantidade de remédios que a gente toma, por exemplo. Então, se eu sinto uma dor de cabeça, uma dor no corpo, se eu vou na academia e sinto dor, sendo que eu fiz aquilo propositalmente para sentir dor, por exemplo, no caso de, quero ficar forte. Então eu vou na academia, submeto o meu músculo a um estresse para ele doer e ficar grande. E aí a pessoa pensa, não, eu tenho que tomar remédio para isso. E aí quando você expande essa ideia para vários outros segmentos, né? Então, por exemplo, não, o estudo me causa fadiga, eu estou cansado de estudar, então logo não quero estudar mais. E aí começa a virar sempre essa busca pelo prazer sem fim. E aí o próximo passo uma vez que eu quero sempre prazer, isso traduz na felicidade. E aí o que é a felicidade, então? Passa a ser objetos, passa a ser compras, passa a ser um cargo, passa a ser um diploma, sensações. Uma- uma- sensações. um bom exemplo disso, como a gente está desabituado ao conforto, é a nossa roupa. Antigamente, se você pegar a foto do seu avô, provavelmente ele está de terno, está com roupa social e assim por diante. Hoje, isso na escola. E hoje na escola só vai de bermudinha, de chinela e tal. Isso é uma Então, canção. você pergunta, tá, mas não era desconfortável meu avô andar daquele jeito? E a resposta é sim, era desconfortável, né? Mas para Sim. ele o desconforto tinha um valor, né? Que é você passar uma boa aparência, você mostrar que se preocupou com o seu modo de vestir. Então Uhum. você meio que estava habituado a viver com desconforto. Agora, se eu for com uma roupa um pouco mais pesada, por assim dizer, eu falo, putz, esse cara tá totalmente desconfortável. Então, o critério de julgamento da sua roupa, quando você sai, é conforto ou desconforto, não é mais elegância. Então, assim, até nas pequenas coisas, essa ideia de buscar sempre o mais fácil ou mais prazeroso dominou. Então, o critério Dominou. hoje é só conforto, assim, o critério não é a elegância ou a beleza. Então, isso me parece a primeira mentira, que é a mentira da busca à felicidade. Porque estudar não é uma coisa que te deixa feliz. Então, até hoje, cara, eu estudo todo dia, sei lá quantas décadas. Duas. Uhum. E aí, eu basicamente nunca acho bom. Eu nunca acho gostosinho. Eu sempre reclamo quando eu vou estudar, porque é chato pra caramba, tá?
Então, Sim. eu acho chato. Até matemática, que é minha matéria, assim, eu acho legal quando eu aprendo alguma coisa, mas o hábito de sentar e ficar ali sem celular, sem distração, focado, é solitário, é uma coisa sozinha. Então, não é gostosinho. Como eu vestir uma roupa, digamos, social, não é gostosinho. Hum. Mas, se o seu critério de julgamento foi isso, o bom é aquilo que me deixa feliz no momento, e triste é aquilo que não me deixa feliz, você entra em desespero, né? Você entra em colapso, porque estudar não vai te fazer feliz, pelo menos naquele momento, né? Sim. É muito isso mesmo. Isso. E a outra mentira é a mentira dos direitos. Porque sempre assim, se você escolher contar um lado só da história, você fica meio que manco de uma perna. Então, algo que a gente escuta a vida toda são nossos direitos, né? Que é, Sim. olha, você tem direito a uma educação de qualidade, você tem direito à moradia, você tem direito à saúde, você tem direito à alimentação, à energia, à segurança. Então, eles te elencam pelo menos 30 coisas que você tem direito. Só que uma discussão sobre os direitos que você tem é completamente vazia se você não tem uma discussão em paralelo sobre os deveres, né? Uhum. Então a ideia é, ok, eu tenho todos esses direitos. Então, ok, eu te dou todos esses direitos, mas em troca, o que é que você tem que dar? E essa é uma pergunta que ninguém se faz, tá? O que é que eu tenho. Tipo assim, se você perceber, isso é quase merecido, cara. Você já nasceu com tudo isso meio de bandeja. Isso é Uhum. muito recente na história da humanidade. Tipo, é uma coisa muito, muito, muito recente. Tanto é que você tem uma tendência de estender isso a outras coisas. Ah, então eu também tenho direito à faculdade, eu tenho direito a um bom emprego, eu tenho um bom direito a. E começa a colocar uma viagem internacional, então você começa a criar direitos fantasiosos, porque você tem direito a muita coisa. Sim. E a discussão é completamente manca se você não se pergunta, tá, e qual que é o meu dever? Uhum. E, como estudante, principalmente. E eu fiquei com isso muito tempo na cabeça, tá, qual que é o principal dever de um estudante? Socialmente falando, né? Eu adoro falar hoje de papel social e tal. Uhum. E o que me parece que o dever que nunca é dito, cara, mas deveria ser dito com mais frequência, é, cara, o seu dever é trabalhar-se para se tornar o mais competente possível lá na frente. Porque a Uhum. sociedade meio que carece de profissionais competentes. E é bom que você se torne um. Porque um profissional competente resolve problemas de infraestrutura, de saúde, de educação. E um profissional competente causa problemas. E nós precisamos de gente muito, muito boa para colocar o país para frente, ou a sociedade para Uhum. frente. E é isso que você deve fazer esse tempo. E, de uma certa maneira, o papel de estudante é um papel mais ou menos privilegiado. É ruim porque você não ganha dinheiro, mas Uhum. é bom porque assim a sociedade te dá um tempo livre só para isso, só para melhorar como pessoa, assim, só para se tornar Sim. competente. E você nunca mais vai ter esse tempo na vida, depois de começar a trabalhar, só para melhorar. E isso simplesmente não é dito. É. Então, essa ideia de se tornar competente é uma coisa que ou você percebe sozinho, ou você só vê contas e livros e fórmulas que você precisa decorar e não consegue relacionar isso com a sua vida. E é engraçado, né, que, bom, o início todo foi sobre estudo e personalidade, né? E aí quando você pensa que no futuro você precisa ser uma pessoa com boas habilidades, competente, você só consegue que isso faça sentido uma vez que você entende que isso está alinhado com a sua vocação, com a construção da sua personalidade, né? E é engraçado isso. E ao mesmo tempo, eu tô numa fase que eu tô lendo bastante sobre estoicismo, assim. Tô gostando da Sim, tendência, sim, assim. sim, sim, sim. Tá em alta agora, várias pessoas comentando, resolvi Voltou olhar, aí pô, as paradas, assim. é, aí tava lá olhando Sêneca e tudo mais, e aí ele fala, né, sobre o estudo liberal e o estudo vocacional. E a gente fica pensando, poxa, qual que é a diferença entre liberal e vocacional, né? O estudo liberal é aquele que a gente faz, matemática, ciências. Por que que é liberal? Porque ele é devido ao cidadão livre. O cidadão livre pode fazer esse estudo, né? Então, e é engraçado hoje, como a gente é tão livre, a gente pode ter acesso a esse tipo de educação. A gente tem acesso à trigonometria, à química orgânica, e isso está muito próximo da gente. E ao mesmo tempo fica aquela conversa de, tá, mas e agora? E o nosso estudo vocacional? Como que a gente vai se aprimorar nele? E aí ele fala que o estudo liberal, ele nada mais é que um guia, uma indicação para o seu estudo vocacional. Ele prepara o terreno para que você consiga desenvolver a sua vocação. Olha isso. Então, não, se a minha vocação é salvar pessoas, o meu estudo liberal de ciências, de medicina, enfim, de toda a biologia, vai me preparar para que eu exerça a minha vocação de salvar pessoas. Olha isso. E é muito isso que você está dizendo, né? Então, ao mesmo tempo, quando você pensa, bom, eu não vou conseguir entrar na minha faculdade de medicina, por exemplo, estudar biologia, ciências, se hoje eu não estudar a minha trigonometria, a minha química orgânica, que me faz entrar e exercer a minha vocação. E quando você entende que tudo isso faz parte de um caminho maior, de um planejamento maior, que você vai atingir lá na frente, é muito mais fácil você ter comprometimento hoje, de enxergar os seus deveres hoje,
de entender como que esse estudo constrói de verdade a sua personalidade, né? Exatamente, cara. Bom, isso é interessante que você falou sobre construção de vocação, que eu lembro que uma vez faz uns 2 anos eu conversei com um estudante que queria medicina, que é assim, né? É um vestibular muito concorrido, assim. Sim, Tipo, é quase Jogos Olímpicos, assim, cara. Você tem muita pouca margem de erro. Isso é exige jogos, muito de você. jogos vorazes. É, Pessoal se matando cara, lá. assim, não é fácil, cara. Não é fácil, assim. Exige muito de você, exige muito de você. Sua margem de erro é pouco. Então, enfim. Só que eu acho, como é que o vestibular pensa? Ele pensa assim, eu preciso formar os médicos mais competentes. E a tese do vestibular é o médico mais competente, em tese, um dia foi o estudante mais competente. E Uhum, o estudante mais competente tem uma série de habilidades. E aí o sujeito estava reclamando aqui da rotina, né? De cursinho, assim. Então, que é uma rotina puxada, diga-se de passagem. sim. Então, eu também eu dou 48 aulas por semana. E, assim, é meio repetitivo que é chato, mas também assistir 44 aulas, que é a média, também é bastante puxado. Então, hoje eu não aguentaria assistir 44 palestras, mesmo do assunto que eu quero na semana. Uhum. Enfim, e aí o que falava é que o cursinho exigia uma série de qualidades dele que eram quase sobre-humanas, né? Que era você tinha que estudar, e tinha que talvez dormir menos que queria, e tem que abdicar de algumas coisas, e assim por diante. Só que a questão é, eu falei, cara, vamos lá, vamos supor que você é um médico, você quer ser, e você é um médico muito bom, aquele que merece o salário que ganha e até mereceria mais. Pergunta é, que qualidades você precisa ter para ser um médico muito, muito, muito competente, assim, topo de hierarquia? Bom, a qualidade que eu tenho que ter uma resistência ao trabalho, eu Uhum. tenho que ter uma resistência ao cansaço, eu tenho que saber estudar muito bem, eu tenho que abrir mão de algumas coisas para me preparar melhor para essa profissão. E ele começou a elencar a série de qualidades que o médico tem que ter, e eu falei, cara, essa qualidade não vai nascer magicamente, não. Então, ela já tem que se manifestar em você como estudante. Olha só. Então, essa é a ideia. Então, tipo, não é que você, quando passar em medicina, você vai ter as qualidades de um médico. Essa qualidade tem que aparecer agora. Então, esse princípio de que o médico mais esforçado e competente, um dia foi o estudante mais esforçado e competente, é algo que também não quer dito, né? Então, se o cara vai ser esforçado lá na frente, provavelmente ele vai ser esforçado desde agora. E vai abrir mão de coisas que ele gosta. Porque é muito mais prazeroso jogar boliche do que estudar química orgânica. Mas, infelizmente, jogar boliche não vai te ensinar a operar, né? Não vai te ensinar a entender o corpo humano. Então, você tem que abrir mão de coisas agora para que, de alguma maneira, você esteja preparado para ajudar os outros lá na frente. Então, é quase uma barganha que você tem com o futuro, sabe? Sim, é uma troca, né? É uma troca que você faz hoje para colher depois. Exatamente. E quanto mais você se entrega. Tem uma passagem da Bíblia que é a parte do sacrifício do Caim e do Abel. Que Uhum. o Deus prefere. Agora eu esqueci os irmãos, né? O Abel que mata o Caim, né? O Caim que mata o Abel, o Caim que mata o Abel. Deus prefere o sacrifício do Abel. E eu ficava pensando, por que o Caim oferece umas frutas, né? E o Abel oferece sangue dos animais. Eu ficava pensando por que Deus preferia, por que ele preferia o sangue do que as frutas, né? E de certa maneira é porque o sangue simboliza vida, né? Então, quando você sacrifica um pouco da sua vida, digamos assim, sentido metafórico, você sacrifica a sua energia, e a sua disposição, e a sua vontade, e tudo isso que simboliza a sua vida, então Uhum. a entrega é muito maior, tá? Do que sacrificar, digamos, frutas dos outros. É. Então, me parece que essa ideia de barganhar com o futuro, ela é muito, muito antiga, que quanto mais você se entrega, em tese, mais a vida também te entrega de volta. Uhum. E até essa ideia, né, já que você comentou da Bíblia, essa ideia de desconforto, né? Por exemplo, hoje está na moda também essas práticas para a pessoa se sentir mais grata, né? Práticas de gratitude, que chamam, Sim, para ter essa maior noção de gratidão com as coisas que tem hoje. E é uma coisa que, por exemplo, as freiras já faziam há muito tempo, né? Então, por exemplo, esse hábito de dormir no chão, ou que era mais comum antigamente, joelhar no milho. Então, eram práticas, essas, né, que colocam a pessoa mesmo numa posição de, poxa, eu tenho que honrar o que eu tenho hoje, ao que eu estou construindo aqui, a minha fragilidade, e preciso aumentar a minha resistência, né? Se os santos eram com um propósito de santidade, hoje, sim, através do estudo, talvez seja com o propósito de alcançar, por exemplo, essa posição que nem você comentou de medicina, né? sim. Alcançar e conseguir fazer as coisas. Ó, o Rogerinho comentou do jejum, o próprio jejum mesmo é É curioso, uma forma. essas práticas de ascese cristã estão voltando assim disfarçadas, né? Então tinha o jejum cristão, agora é o É, jejum lá intermitente. E aí tinha o banho é, gelado, agora é o banho gelado de manhã para acordar os nervos. Então tudo que as coisas antigas que abandonaram estão voltando com nomes novos, né? Essas práticas de nomes ascese. novos. Que já Mas estão certo há muito tempo. basicamente, exatamente, é basicamente a mesma
A mesma ideia. Sim, o que eu ia falar agora, cara? Uma coisa, é só pra. Impressão que eu tenho que a tema da live é personalidade, né? Dá pra Isso. você mais ou menos medir, claro que isso não é régua, assim, o seu nível de, digamos, personalidade a partir do seu desejo central, tá? O que é que motiva as suas ações. Então, Uhum. digamos que é o famoso o porquê, né? Então, o porquê de cada coisa. Então, o porquê você faz aquilo que você faz. Dependendo da resposta, você vê se uma pessoa é mais ou menos madura. Então, Uhum. pelo menos, assim, entre estudantes, digamos assim, lá, entre estudantes, entre pessoas de, sei lá, 12 e 25 anos, alguma coisa nessa faixa. Então, eu acho que existe pelo menos 4 níveis aí de maturidade que pode ser observado pelo foco central, digamos, das suas ações, o que te motiva a fazer o que faz. Legal. Vou só comentar aqui os 4 aí, que é bom que é uma ferramenta um pouco de diagnóstica, tá? É. O primeiro nível, que seria o nível mais associado à infância, à pré-adolescência, é o que te motiva a fazer o que faz é agradar os outros. Então, você quer fazer direito porque sua família acha bonito fazer direito e você quer agradá-los. Ou então seu Uhum. grupo de amigos acha bonito. Então, o seu foco é que as pessoas te achem bonitinho. É basicamente isso. Então, o que te Uhum. causa dor é quando alguém, digamos, é grosso com você, ou não gosta de você, ou então te julga, entre aspas. E o que te causa alegria é você agradar os outros. O elogio. Então, Uhum. o elogio. Você quer afago, você quer afeto, você quer que os olhares estejam caídos sobre você de maneira afetuosa. Então, essa é um nível infantil. Todo mundo passa por essa etapa. E todo mundo tem um pouco disso, tá? Mas se isso que é o principal motor das suas motivações, então você ainda está no nível, digamos, que se espera até de uma criança de 13 anos. Mas Uhum. isso não é tão incomum de encontrar hoje. Depois eu vou falar como que eu consigo observar isso como professor nos estudantes. Então esse é o primeiro nível. O segundo nível, que é, ok, não é bem um afeto. Você percebe, pô, tanto faz ter ou não o afeto das pessoas. Assim, é bom se eu tiver, é bom também se eu não tiver, não é isso que vai mudar a minha vida. Então você percebe isso. Uhum. E a sua motivação é um pouco vaidade. É você mostrar que você existe, você mostrar a presença. Inclusive, hoje, olhando para o passado, eu vejo que essa era a minha motivação quando eu passei no vestibular. Assim. Eu queria só mostrar que eu podia, sabe? Que eu podia ombrear com os melhores alunos da escola. Uhum. Então, hoje eu consigo falar isso, né? Porque se alguém me falasse, eu acho que eu ficaria com muita raiva. Mas hoje, que já faz 10 anos, eu consigo ver que eu passei assim muito para dizer que eu passei no vestibular difícil. Ou então, quando um coordenador falou que eu não ia passar, eu queria mostrar para ele que eu poderia passar. Então, essa é uma motivação ruim, porque quando eu cheguei na faculdade, me deu um vazio muito grande, sabe? Eu passei, tipo, meus 2 primeiros anos de ITA foram quase, digamos, minha idade das trevas. Uhum. Eu, basicamente, minha vida era ir pra aula e dormir à tarde e ver meme. Sobreviver só. Exatamente. Da maneira mais medíocre possível. Então, essa é a motivação que funciona, mas não te completa, assim, fica com esse vazio depois. A terceira motivação é força útil. Você percebe, cara, essa força que eu tô fazendo aqui é inútil. Tanto faz também se eu for um cara muito bom ou não, assim, e daí, né? Então, a força útil é quando você faz as coisas querendo geralmente um retorno, e digo mais, o retorno é geralmente financeiro, assim. Putz, ou financeiro, ou então, digamos, de resultado, né, na vida. Então, cara, eu quero estudar porque eu quero passar no vestibular. Então, eu quero estudar porque eu preciso de dinheiro, porque na frente eu preciso de dinheiro. Eu quero estudar porque. Então, o que te motiva é algum benefício. E essa camada já é uma camada assim dos 20 e tantos anos, geralmente, assim. Mas pode Uhum. aparecer, obviamente, com 14, 15, 16 e assim por diante. E é uma camada que dá muita força, cara. É a camada do trabalhador, digamos assim. Cara, eu faço o que faço. Hoje alguém mandou uma caixinha. Eu não respondi ainda, não, mas eu vou responder. Alguém mandou uma caixinha de perguntas pra mim, falando: se você não fosse mais professor hoje, você ficaria muito triste e tal. E eu fiquei pensando depois comigo, cara, não respondi na hora porque eu fiquei pensando. Eu falei, cara, hoje minha motivação é muito mais, digamos, alimentar minha família. Eu tenho 2 filhos e uma esposa. Do que, assim, eu gosto muito da aula. Hoje eu faço exatamente o que eu quero, onde eu quero. Graças a Deus, assim, as coisas funcionaram muito bem. Mas, digamos assim, se tudo desse errado, eu tivesse que sair, mas ganhasse bem, conseguisse alimentar e dar um conforto para minha família, cara, eu continuaria muito, muito feliz. Até porque aula por aula, a gente tá aqui conversando, é quase uma aula, né? Uhum. Então, quando a sua motivação é ganhar alguma coisa, sabe? E você tem que pensar nessa motivação, sim, né? Obviamente. E o quarta camada, digamos assim, o quarto nível é o nível do serviço. Assim, eu vou fazer medicina porque um dia alguém vai estar sofrendo e vai precisar de um médico competente. E eu que vou estar lá para aliviar o sofrimento dela. Eu vou fazer ITA porque minha família não tem um recurso financeiro muito bom. Eu quero ajudar os meus pais. Eu quero fazer direito porque eu vejo muitas injustiças ao meu redor. Eu quero ser um agente que alivia a injustiça. Então é quando você começa a pensar em termos de serviço. Então a pergunta não é mais o que o mundo me deve, sabe? É o que eu devo ao mundo.
E aí, quando você Uhum. pensa assim, é uma frase do Kennedy, eu acho. Está na hora de vocês pararem de se perguntar o que o país pode fazer por vocês e começar a perguntar o que você pode fazer pelo seu país. Uhum. Isso realmente cair a ficha disso aí, cara, que, ok, o mundo já me deu tudo que poderia dar. Assim, eu não tenho nada a pedir mais. Então agora minha vida é uma vida de entrega. Porque se eu trabalhar muito bem, talvez eu devolva 1% de tudo que eu ganhei. E se você começar a colocar isso na sua cabeça, cara, aí você, primeiro você não vai reclamar mais de nada e você vai ter uma força tremenda para fazer Uhum. as coisas, porque você faz por aqueles que você ama. Então, esse é um nível assim que é raro de se ver, né, assim, idade de vestibular, mas a gente dá uma força danada. Não sei se tu Sim. tem uma impressão parecida, assim. Como é que tu passou no vestibular? Qual que era a tua motivação? Nossa, é muito coerente. Eu também tinha o mesmo problema com você. Várias pessoas falavam que eu não ia passar e isso me motivava ainda mais. Acho que é muito comum, né? E depois que eu entrei também, eu vi que aqui na minha turma várias pessoas comentaram isso também. Não, eu entrei porque falaram que eu não ia passar. Passei pra provar que eu conseguia. E é muito comum, né? Você vê muitas pessoas que chegam e ficam muito desanimadas aqui dentro, né? Sim. Falando pelo ITA, mas eu acredito que seja uma coisa muito comum nas outras faculdades também. E pela pessoa falar, não, eu tinha que passar na faculdade porque minha família achou que eu não ia conseguir. E entrei e falei, e agora? O que eu vou seguir, né? Então é muito comum. E é engraçado como que a gente vai passando o tempo e a gente vai tentando redefinir mesmo as nossas prioridades e tentando encaixar com as escolhas que a gente fez no passado, porque isso também faz parte, né? Então, por exemplo, alguém que esteja no último ano de ITA e fala, poxa, ou no último ano de vestibular, ou já ficou lá vários tempos de cursinho, fui Sim. ler aqui a Nath, ó, fiz uma prova de medicina só pra dizer que eu podia, passei e não fui. Aí, ó, é desse jeito. Muito bom, é isso aí, cara. Motivação pra exibir, falar, não, que posso mesmo, né? E eu acho que faz um pouco de parte até. E é ruim falar que não faça isso, porque eu acho que isso faz parte da construção da sua. Faz parte, você tem que passar por essa etapa aí. É, Você faz mostrar parte, que tipo, pode. mostrar que pode, não pros outros, isso é o de menos, mas pra você mesmo, sabe? Pra olhar e falar, não, eu queria conseguir, eu queria mostrar que eu conseguia e mostrei, mas não pros outros. É pra eu me sentir tranquilo que eu consigo fazer as coisas Exatamente. que eu me proponho a fazer, sabe? Acho Sim. que esse é o principal ponto, né? Sabe o que eu noto, cara? Isso é uma coisa que eu nunca comentei aqui. Que as pessoas. A impressão que eu tenho é que tá acontecendo mais das pessoas terem dúvidas assim, da própria capacidade, sabe? Eu tô falando isso de uma Sim. maneira bonitinha, assim, tipo, não, acredito no seu potencial. Não é bem isso, não. É porque eu vejo que as pessoas hoje sonham muito pequeno. Pelo menos os estudantes hoje sonham muito pequeno. Porque, assim, cara, é aquela história, assim. É a música da Disney. Quando você deseja uma estrela. Então, quando ela fala desejar uma estrela, é algo muito, muito elevado, né? Então, o que é que você pode dizer? Uhum. Uma luz lá em cima. Mas quando. Aí a música continua, né? Quando você põe o coração no seu sonho, ele pode se realizar. O que ela quer dizer coração é associado à vontade. Então, quando você Uhum. alinha a vontade com o seu desejo, as coisas começam a tender a dar certo. E eu falo que ela sonha muito pequeno, que você perguntar, cara, qual é o maior sonho da sua vida? Falar, não, é passar no vestibular de medicina, talvez, ou passar no ITA. Ah, E, cara, isso é muito pequeno. é Então, demais. e é por isso que isso é tão difícil, porque quando você coloca a sua estrela em passar no vestibular, aquilo se torna de uma gravidade muito grande. Então, vamos supor, Uhum. cara, você quer passar em medicina, então que tal o teu sonho ser. Sonho é grande, assim, ser um diretor do Einstein, assim, ser o maior médico que você puder ser um médico internacional. Ou É. divulgar papers, ou trabalhar com, enfim, na vanguarda das descobertas da medicina. E quando você começa a pensar grande desse jeito, assim, realmente grande, passar no vestibular começa a virar uma coisa pequena. Sim. E quando ela se torna uma coisa pequena, ela fica um peso menor nos seus ombros e você consegue conduzir seu ano com mais leveza. Então, se a maior coisa que eu consigo imaginar para mim é passar no vestibular, opa, então alguma coisa vai estar muito errada, assim, porque as coisas estão fora do lugar. Tá muito descalibrado, Agora, né? agora quando eu penso, cara, meu maior sonho é ser um grande engenheiro aeronáutico, sei lá, fazer um design de um novo avião que seja. E aí Uhum. você consegue se imaginar fazendo isso e dando entrevistas sobre isso e aparecendo na televisão e em congressos. Então é mais ou menos essa a imagem que você tem que ter de você, como sendo um profissional referência no país. E quando você tem essa imagem dentro de você, passar no vestibular se torna só mais uma pedrinha que você tem que percorrer no caminho. Então você É fala, um. o que eu tenho que fazer para chegar aqui? Eu tenho que passar no vestibular. É isso que eu tenho que fazer? Então vamos lá. Agora, se Sim. a minha maior meta é passar no vestibular, cara, como que eu vou passar no vestibular? Meu Deus, e agora? É o meu grande sonho e não sei o quê. Isso se torna um peso desnecessário, assim, sabe? Sim. Então, É mais cara, enxergar, né, a faculdade como um meio, não como um fim. um meio, É meio de exatamente. atingir alguma coisa, né? E não tenha vergonha de sonhar grande nesse aspecto, sabe? Você tem que se ver realmente grande. Porque você consegue colocar as coisas no seu lugar. E quanto mais Nossa, longe com você. certeza.
quanto mais longe você mira, a tendência é que quanto mais você se aproximar do seu tiro, melhor ainda, né? Aham. Eu Então, brincava com a minha mãe, eu falava, quando eu era criança, assim, falava que o que me motivou a vir pro Ita é que eu falava que eu queria ser astronauta da NASA, né? E aí eu falava assim, não, eu quero ir pra NASA. Ela falou, nossa, mas a NASA é muito grande. Eu falei, mãe, eu tô mirando no melhor. Se eu chegar na metade, ainda vai ser muito alto. E aí a gente sempre exatamente. brincava isso, sabe? Que é sempre mirar lá em cima. O sonho não tem limite, né? E aí você vai trabalhar para aquilo. E aonde você chegar ainda já vai ser muito gratificante, né? Exatamente. E, ó, assim, uma coisa que esses caminhos não costumam ser fáceis, né? Isso é Sim, uma coisa que eu agora estou vendo como pai, que é o menino começa a se meter em rascadas, né? Começa a querer brincar em umas coisas perigosas. E nossa tendência é criar os nossos filhos de modo a evitar todo o sofrimento possível para eles. Só que assim, isso que essa tendência é errada, porque o sofrimento vai vir de uma maneira ou de outra, né? Então uhum, agora eu tô vendo que a maneira que você conduz a coisa é, eu não vou fazer que meu filho não tenha nenhum tipo de sofrimento. Eu vou tentar prepará-lo da melhor maneira possível para o sofrimento. Então, o sofrimento é as dificuldades da vida, né? Como que eu posso fortalecer essa criança de modo que ela esteja preparada quando a pancada vir, quando a tempestade vir? Então, eu não vou uhum, amarrar, eu não vou colocar o sapato para ela, eu vou deixar ela colocar sozinha. Então, eu não vou colocar os botõezinhos para ela, eu vou deixar ela colocar. Então, começar a colocar alguns obstáculos que pra gente não é nada, mas pra criança, só de ela estar fazendo alguma coisa, tá aparecendo ali, né? sim, Isso é muito semelhante à questão assim, da rotina de estudo, né? Cara, estudo. eu não consigo escapar dessa rotina aqui. Ela vai vindo de uma maneira ou de outra. Então, a opção A, eu vou passar 300 dias do ano me queixando da minha sorte, como a vida foi amarga comigo, porque não me deu logo a faculdade de mão beijada, ou eu vou tentar usar isso aqui para me preparar da melhor maneira possível para as dificuldades que ainda virão depois. Uhum, Então, a maneira como você encara isso aí faz toda a diferença na sua construção, né? sim, Então, se você vê claramente que eu tenho que só reclamam, o tempo todo reclamando, sendo que, putz, cara, você é muito privilegiado, está fazendo vestibular, tipo, muito. E outros que falam, não, tudo bem, isso aqui eu tenho que fazer, então a gente vai lá e faz. E é quando você uhum, dá essa mudança de paradigma como não um obstáculo, assim, digamos, a te interromper, mas um obstáculo a ser vencido. E é uma aventura, cara. De certa maneira, é muito legal também participar dessa competição. Eu lembro que assim, eu gostava um pouco também desse clima de testar os seus limites. E você uhum, nunca vai conhecê-los até testá-los, né? sim. E Então isso acho dá, que tipo, uma cara de aventura, essa jornada. sim. E esse comentário seu sobre testar limites, sobre colocar em situações que não são convencionais, eu acho que cabe muito assim, que nem você falou da nossa geração pra cá, sabe? A gente cresce lá em casa, é muito normal hoje as pessoas, os filhos serem muito mimados, né? Diferente, você não vê mais pessoa falando, não, porque meu pai me obrigou a trabalhar na roça, pegar na enxada. Você não Sim, vê sim. isso, coisas que eu via com as minhas tias, entende? Com os meus Sim, tios. Que eles costumam falar, não, seu avô era muito bravo, colocava seu irmão para trabalhar na roça. E a gente não tem isso. Então acabou que a gente é filho de apartamento, sabe? É tudo muito tranquilo, sim, é muito CNTT pra gente. sim. E você sabe que no ano que eu passei, foi muito engraçado que foi o ano que eu decidi me colocar no maior número de situações de desconforto possíveis. Então era assim, eu tava naquele nível de precisava sentar na primeira cadeira sempre. Então eu chegava Sim. cedo, corria, disputava a corrida no corretor para sentar na primeira fila. Tá. E aí eu falei, chegou eu fiz 3 anos, né, de poliedro, e aí chegou no último ano eu falei, gente, não é possível que eu tô, né, passou da fase já, né, de ficar correndo para lugar. E se eu sentar atrás? E se eu sentar na lateral? E eu ficava desesperado, eu falava, nossa, eu não vou aprender, eu não vou enxergar o quadro. E eu sentei um dia e falei, bom, enxerguei tudo normal, deu tudo certo, nada demais. Ou, por exemplo, durante as provas, não, eu preciso ter essa rotina muito bem regrada, muito travada, porque senão eu não vou passar. Eu tinha essas manias, esses toques, né? E aí a primeira Sim, vez eu falei, não, vou me desafiar aqui, vou colocar na situação de extremo desconforto. E tudo deu certo, sabe? E aí você vai desconstruindo sim. várias crenças que você tem, assim, que vão te travando, E e você que vê no que era fundo capaz, né? sim, e aí você vai vendo que você é capaz das coisas. Eu tinha, por Exatamente. exemplo, eu tinha umas manias com roupa. Eu usava só determinada roupa para fazer prova, determinada roupa no cursinho. Era, Sim, era sim. assim, o As mandigas aí. estereótipo de pessoa louca, assim, sabe? Completamente Sim. sistemática. E aí eu falei, gente, não é possível. E eu odiava boné. Eu tinha um problema, olha só, já mega pessoal já. Eu tinha pânico de usar bonés. E aí eu falei, Sim. não, não é possível. E aí chegou ao ponto de eu falar, não, eu vou começar a usar boné toda hora agora, todo dia. Só pra ficar desconfortável, sabe?
Sim, Porque no fim, o cursinho não deixa de ser a situação mais desconfortável que você passa até sim. agora. Por isso que eu odeio aquele papo de zona de conforto. Não, você tem que sair da sua zona de conforto, porque, cara, não é confortável nem nada. É tipo, É. onde que tá a zona de conforto para eu entrar? É basicamente essa é a pergunta, sabe? Uhum. E Então tem eu gente entendo que assim, a ideia. vai se habituando, né, ao cursinho. Tem gente que vai. Mas as pessoas que não passam de primeira, vão ficando 2, 3 anos, vão criando amizades, vão se habituando, por exemplo, se mudou de cidade em relação à família. Nossa, é verdade, a minha irmã, eu só comia carne moída em época de prova. Teve uma época que era a prova do INE, seguida com prova não sei do que de simulado. Do A minha Ita, mãe e eu ficamos comendo 2 semanas carne moída todos os dias. era o ritual da prova. Ritual. É, não, cheio, Entendi. cheio de Era manias. cheio de manias. E é engraçado você ver, né? Que É, não é necessário isso. É só coisa da uhum. sua cabeça mesmo. Cara, essa era boa da carne moída. Eu também, eu só tomava um copo de leite antes da prova. Eu gostava de fazer a prova com barriga vazia. Mas enfim, Gabriel, cara, eu tava imaginando a gente fazer só meia hora aqui, a gente já passou bastante, bastante. Tá muito legal a conversa, de verdade. Mas só aqui umas impressões finais aqui, cara, pra dar pro pessoal aí. Seguinte, não sei a impressão que você tem, mas existe também outra ideia que é muito pouco falada. Assim, tem muitas verdades que assim, parece que sumiram. Assim, nossos avós conheciam muito bem, parece que nossa geração, nossos pais conheciam mais ou menos, nossa geração sumiu. Que é o seguinte, por exemplo, uma coisa que falam muito pouco é que tudo que você faz, e tudo que você deixa de fazer, afeta outras vidas de uma maneira que você não compreende muito bem, né? Uhum, Então, por exemplo, você se esforçar agora e se tornar alguém competente, cara, é a diferença de você estar, por exemplo, no caso da medicina que a gente falou, é a diferença de um dia de madrugada estar numa fila e você salvar a vida de alguém ou deixar perder, né? Ou então você trabalhar para que um dia você se torne alguém, a diferença é você ter o dinheiro para ajudar uma tia sua no momento de desespero, ou a sua mãe, ou conseguir pagar um hospital melhor para alguém. Então, ou você ser um pai melhor ou sua mãe melhor. Então, tudo que você faz ou deixa de fazer por, digamos, descasos, afeta outras vidas assim de uma maneira que você nunca vai compreender. Talvez quando você morra, Deus lhe revele o bem que você fez ou o bem que você deixou de fazer por descaso. uhum, Então, uma pergunta muito boa que pode conduzir, digamos, tanto para profissional como para estudante, é, cara, como que eu posso conduzir a minha vida de modo que eu afete positivamente o maior número de vidas? E uma coisa que você percebe é que quanto mais competente você tenta se tornar, ou você começa a se tornar, mais de ajuda você é para os outros. Então, assim, tanto profissionalmente, porque profissionalmente qualquer profissão, basicamente a sua função vai ser resolver problemas, o que muda é o tipo de uhum, problema, uhum. e tanto como pessoa, tá? Porque quando você tem uma personalidade forte e íntegra, as pessoas vão te procurar para ajudá-las, assim. Tanto, digamos, no dia a dia, com o sofrimento delas, como te procurar para ser um ombro para elas, assim, um muro que ela possa desabafar e você tem que animá-las, tá? E isso não é fácil, cara, porque eu vejo assim, muitos estudantes, cara, tem um problema assim de que não tem ninguém na vida deles que encoraje eles, sabe? Eu acho isso triste, assim. Ninguém nunca Sim. falou assim, tipo, cara, vamos lá, você pode, acredito em você, você pode ser muito mais do que você é agora, e vamos lá, fica aqui comigo e tal. Às vezes você fala isso pra uma pessoa, cara, parece que os olhos dela brilham tanto. Então, isso, inclusive, Sim. uma dica que eu dou pros os estudantes que estão ouvindo aqui, cara, tipo assim, encorajem seus amigos, não da maneira assim, tem um encorajamento que eu não gosto muito, não, que é o tipo, cara, você tá bem do jeito que você é, ou você tá bem do jeito que você tá. Eu acho isso é uma conversa muito perigosa, porque o que tá subentendido é basicamente, cara, eu não acredito que você possa melhorar muito mais que isso. É. Uhum. Então, você se contenta do jeito que você tá e fica bem assim, porque mais que isso você não se torna. Aceita que Então, dói menos. então eu particularmente odiava esse tipo de comentário e nunca fiz assim, não, tá tudo bem do jeito que você tá, porque não está tudo bem do jeito que você tá, porque se tivesse você não estaria triste desse jeito, né? Uhum. Então, mais um encorajamento tipo, cara, eu acredito no seu potencial, você pode ser muito mais do que isso, do que você é agora, e eu sei disso, então vamos tentar aqui montar um plano para que as coisas que você quer aconteçam com a maior probabilidade possível. Então, tanto os estudantes encorajam uns aos outros, como a gente, eu e tu, que temos contato com estudantes, cara, a gente Uhum. tem essa função, onde uma aluna muito querida minha falou o seguinte, nunca esqueci, ela chegou para mim e falou, professor, por que os professores vão na coordenação reclamar dos alunos, mas eles nunca vão para elogiar? E eu falei, caramba, cara, verdade, eu nunca fiz isso na minha vida. E aí agora eu comecei a fazer dos 2 anos pra cá, de vez em quando eu falo, eu chego assim na coordenadora, olha, fulano e fulano. Ela fala, o que eles fizeram? Eu falei, nada, eles participaram muito bem da aula, tiraram as dúvidas, ajudaram os colegas, por favor, chame eles na sala e elogie os dois e tal. Olha só. Uhum. E aí, de vez em quando, os alunos falam, professor, semana passada a coordenadora me chamou para me elogiar, eu fiquei muito feliz, eu ganhei meu dia e tal. Então, tipo assim, é tão pouco esforço da nossa parte, cara, e você pode mudar assim, É. a semana de uma pessoa.
Só de ela Uhum. saber que o professor dela acredita nela, um colega acredita. Putz, Sim. cara, faz muita diferença. Tem uma frase que eu gosto muito, é que alguém em algum lugar e que você não conhece está se motivando com o que você está fazendo hoje. E aí é sempre isso, né? E até no, o Sêneca, voltando agora, ele fala, né, que a gente é sempre valorizado pela nossa capacidade intelectual, pela nossa capacidade técnica, nossa formação técnica. Mas que no fundo a nossa capacidade, nossa formação técnica não serve para nada mais do que servir aos outros. Tudo se Exatamente, resume em cara. servir aos outros. Você fazer o bem, você conseguir conduzir alguém, resolver um problema aqui, mas no mais fazer o outro crescer, né? Dar condições para que o outro Exatamente. cresça. É, esse é nosso papel, né? E assim, aquela história, né? Deus da cruz vai ser pesado, mas também dá força, né? Você vai conseguir fazer esse papel, senão você não teria sido colocado no lugar que você está hoje, né? E você Com vai ser certeza. cobrado e você vai ser cobrado por isso um dia, né? Então é Sim. bom. Tem uma oração que eu faço todo dia antes da aula, é a oração de São José para o trabalho. E aí a oração pede que você não perca tempo com vaidades inúteis e não enterre voluntariamente seus próprios talentos. Então isso que é feio, né? Aquela imagem do Hobbit, do dragão, que fica deitado em cima do tesouro e dormindo o tempo todo. Pra mim é a Uhum. imagem clássica da pessoa dormindo em cima dos seus próprios talentos e não fazendo nada com aquilo, né? E Sim. potencial desperdiçado, cara, é uma das coisas mais tristes que há, porque você vê tudo aquilo que a pessoa poderia ser, mas não vai ser. É aquele versinho que eu sempre cito aqui, do Manuel Bandeira. A vida inteira que poderia ter sido e que não foi. Que não E, foi. cara, quando chegar nos 40, 50 anos e você pensar em tudo aquilo que você poderia ter sido e que não foi, por capricho pessoal, cara, putz, vai ser um dia triste na sua vida, viu? Com certeza, nossa. Tem razão. Estão Sensacional, João. perguntando aqui do livro, chama A Inveja dos Anjos. É um livro que eu recomendo para professores, principalmente para mentores, aí esse pessoal, que é um livro sobre personalidade, pelo menos é baseado na Idade Média, né? Como a personalidade influi na educação. Beleza, Gabriel? Então é isso, Show cara. demais, Muito bom João. conversar contigo, cara. Gostei demais, ó, de Legal. Vamos. verdade. Também, gostei demais. Sensacional, João. Já tinha ouvido falar demais de você aí, É, seus discursos de aula. Sempre tem alguém que fala, não, porque o João Marcos comentou em sala comigo. fazer chover e tal. Tu É, sabe como é que. Valeu, Luísa. Luísa é muito engraçada, cara. Eu adoro essa menina aí. Sabe como é que salva a live aí, cara? Estão falando sobre salvar, eu não tô sabendo muito bem aqui, não. quando você apertar no xizinho pra encerrar, ele vai dar a Ah, opção de salvar a live no GTV. Aí e você aí, vai bota no direto. OK. Vai direto pro feed. Tá bom. Então, agradeço a todos que estiveram aí. Próxima live Obrigado, aí, pessoal. tu escolhe o tema. Agradeço o Gabriel também por ter aceitado o convite. Valeu. Então, próximo tema aí tu manda e a gente conversa, tá bom, Gabriel? Fechou, combinado. Legal? Acompanha seu Instagram, cara. Parabéns pelo seu trabalho aí, viu? Deus Obrigado pra abençoe. você também. Os Vamos frutos ajudar a estão vindo galerinha aí. aí. Até mais. Então, é o xizinho e salvar depois, né? Isso aí, fechou. Valeu, irmãozinho. Até mais, Valeu, cara. até Valeu, mais. pessoal. Obrigado aí por ter acompanhado.